31 Reincarnated capítulo 121. Autor, Sorri Injusti Diamond. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Quando o relógio marca 8 horas, Alexander se prepara para partir. Ele tem a promessa de que retornará ao Palácio de Inverno antes das 9 horas da noite e o tempo de voo desta base militar para São Petersburgo levaria 30 minutos. Escoltado pelos Umvês, Alexander estava sonhando acordado dentro do Rolls-Royce Phantom, imaginando uma época em que veria o primeiro lançamento espacial do mundo em solo ruteniano. Será um momento histórico, especialmente nesta era em que ir ao espaço não passa de uma fantasia. E assim que eles fizerem isso, ele tem certeza de que as outras nações vão surtar, e se isso acontecer, todo o inferno vai explodir diplomaticamente. Alexander realmente não se importa com o tipo de recepção que receberia de países estrangeiros ao mostrar publicamente às massas o que o IDS tem criado até agora. Sim, eles construíram um grande avião a jato que os deixaria de queixo caído, mas o que eles realmente podem fazer? E daí se eles criaram o primeiro avião com motor a jato, submarino nuclear, porta-aviões nuclear ou satélite? O que eles vão fazer sobre isso? Protesto. Bem, é uma pena que ele não tenha reencarnado em seus países, onde eles desfrutam do luxo de ter um homem do futuro com acesso total à tecnologia avançada. Ele está ciente do perigo que está pesando e nem se importa. Porque se ele tem muito medo de mostrar ao mundo o que ele construiu, então qual é o propósito de construí-lo em primeiro lugar? Já se passaram 5 anos desde que ele foi levado a este mundo e, nesses 5 anos, Alexander fez tudo ao seu alcance para tornar Rutena estável e forte o suficiente para deixá-lo fazer o que quisesse. É um dos aspectos do que faz um país. Um país deve ter os meios necessários para proteger sua soberania e tem o poder de se conectar a outros países por meio da diplomacia. A diplomacia só pode ocorrer se os dois países estiverem em pé de igualdade. No passado, a Rutênia foi marginalizada por outras grandes potências por causa de sua economia e forças armadas fracas, mas agora as coisas estão mudando. Alexandre está chegando a uma era em que as palavras e a vontade do Império Ruteno têm um peso e um poder para apoiá-lo. Já se passaram 5 anos, mas é mais do que suficiente para ter uma força decente. A Rutênia não será mais desprezada. Não há como impedir que ele se eleve à glória. Tudo está gravado em pedra. Sua Majestade. Você está bem? O engenheiro, que está sentado ao lado dele, perguntou ao ver um sorriso em seu rosto. Estou bem. Estou muito feliz por você ter superado minhas expectativas, disse Alexander. Deveria ser eu a dizer isso a você, respondeu o engenheiro. Foi você quem criou as instruções, estou apenas seguindo. Não sou eu que sou um gênio quando se trata de engenharia aeroespacial, mas você, Sua Majestade. Você me lisonjeia demais. Alexander riu enquanto olhava para fora da janela novamente. Se ele soubesse que não é deste mundo, mas de outro mundo onde a tecnologia está décadas à frente. Ele está simplesmente recriando o que os engenheiros e cientistas pesquisaram e estudaram. Não foi tão impressionante. Ou se você pensar sobre isso, é realmente impressionante. Digamos que uma pessoa comum do ensino médio fosse colocada nas mesmas circunstâncias que a dele, ele seria capaz de fazer o que fez neste país? Ele não pensa assim. Alexandre pensou consigo mesmo. Quando você vai voltar para Moscou? Talvez depois do teste de voo do Gama-1. Devo dizer que o nome lhe cai bem. Gama-1 é o pássaro profético sem asas do folclore ruteniano que voou apenas usando sua cauda para espalhar mensagens e profecias divinas, certo? Se você pensar bem, a aeronave tem a capacidade de espionar o inimigo dos céus. Em comparação com outros aviões, ela também não segue os designs convencionais. Um avião sem asas com uma grande cauda. Isso mesmo, Alexander confirmou. Eu pretendo nomear todas as futuras aeronaves com base em animais, figuras e mitologias. Espere, falando em mitologias, eu tenho algo importante para resolver amanhã. Onde isso pode ser, senhor? O engenheiro perguntou. Acabei de lembrar, haverá um comissionamento de navio amanhã em Kronstadt. Comissionamento do navio?
Ah, que tipo de navio de guerra é esse? Bem, pelo que me lembro, será um porta-aviões, um navio de guerra, um cruzador de batalha, um contratorpedeiro e um submarino, respondeu Alexander e continuou. Suas quilhas foram lançadas há 4 anos. A construção levou 4 anos e eles estão prontos para entrar em serviço com novas equipes de pessoal naval. Entendo. Então cada departamento militar tem novos brinquedos, estou certo? Sim, até a guarda costeira terá um. O terrorismo está inativo desde o incidente de Deuland, e espero mantê-lo assim. Vossa Majestade. Roland interrompeu. O carro parou. Nós chegamos. Obrigado por me informar, Roland, Alexander disse, ajustando suas abotoaduras antes de abrir a porta e sair do carro. As tripulações do Vickers Visconti ficaram ao lado da escotilha de maneira profissional. Antes de entrar no avião, Alexandre virou-se e encarou Zhukov. General Zhukov, eu me diverti visitando aqui. Obrigado. Alexandre estendeu a mão direita para Zhukov e deu-lhe um aperto de mão. Zhukov retribuiu o aperto de mão com um pequeno sorriso nos lábios. É uma honra, Majestade. Vou me despedir aqui, Alexander disse virando-se e entrando no avião. Ele se sentou em seu assento de couro exclusivo e fechou os olhos. Depois de alguns momentos, ele ouviu um estrondo suave ao seu lado, fazendo abrir os olhos para dar uma olhada. Ele viu as pás da hélice movidas pelo motor turbo-hélice Rolls-Royce Dart girar em alta velocidade. Se fosse 747, ele não seria perturbado. Alexander suspirou enquanto se recostava no encosto de cabeça, fechando os olhos mais uma vez. 45 minutos depois, Alexandre voltou ao Palácio de Inverno. Papai! Anya gritou assim que viu a entrada de seu pai. A garotinha correu em direção a Alexander, dando-lhe um grande abraço que me fez rir em resposta. Alexandre ajoelhou-se para levantar sua princesinha, carregando-a em seus braços. Por que você ainda está acordado, HMM? Ele a aconchegou perto, beijando sua bochecha repetidamente, fazendo cócegas nela com sua barba. Eu não disse para você dormir cedo. Papa. Pare. Faz cócegas. Anya riu. Ela envolveu seus pequenos braços ao redor do pescoço de Alexander enquanto continuava a rir. Bem, ela disse que ele vai esperar por você. Sophie se adiantou e deu um beijo na bochecha de Alex. Bem-vindo ao lar, querido. Alex sorriu calorosamente para Sophie. É bom estar em casa. Não era apenas sua esposa que esperava sua chegada, mas também suas 3 irmãs. Bem-vindo ao lar, querido irmão. Os 3 entoaram juntos. Olhando para eles, ele notou Anastasia que cresceu muito nos últimos 3 anos. Ela não é a princesa infantil que era antes. Graças à sua educação formal, ela agora age de forma mais madura e amável, condizente com sua disposição real. Quanto a Tiffany e Justina, ainda o mesmo. Justina adora ajudar as pessoas e seu irmão realizando leilões, programas e seminários beneficentes em toda a Rutênia, enquanto Tiffany se concentra em seus estudos. Preparamos um banquete para você, disse Cristina. Realmente. Momento perfeito. Ainda não comi nada. Cristina sorriu. Então vamos, irmão, enquanto a comida está quentinha. Posso ir também? Anya perguntou de repente. Alexander riu e bagunçou o cabelo dela. Contanto que você me prometa que vai dormir depois de comer, ok? Ok. E assim, a família Romanov seguiu para o refeitório. Em outro lugar na Rutênia, o QG do Partido Trabalhista Social Democrata da Rutênia. E assim depende de nós, camaradas. Devemos tomar cuidado com o rei capitalista e seus comparsas em nossa pátria, pois eles vão roubar o que ganhamos. Para promover sua agenda, Yoseb Bessarianis Dzhugashvili, também conhecido como Josep, não conseguia mais acreditar em suas próprias palavras. A multidão que ele costumava discursar no quartel-general do Partido Trabalhista Social Democrata Ruteniano diminuiu muito depois que o novo czar impulsionou inesperadamente as reformas socialistas. Pessoas cada vez menos zangadas e infelizes apareciam à medida que suas vidas faziam 180,
As pessoas começaram a entrar com peles ou estranhas jaquetas fofas enceradas antes de desaparecerem. Graças a Alexander, as pessoas têm muito menos motivos para se zangar. Na verdade, todos eles têm a aparência de pessoas que esperam um futuro melhor. Mesmo a batida policial da qual eles dependiam para sua opressão só parece como um patrulheiro solitário que precisa usar o banheiro. A liberdade de expressão é uma coisa agora, comprovada por jornais locais que fazem uma sátira de seu quiser sem que a polícia apareça. Ainda assim, muitos acreditam que o outro sapato pode cair. Os bancos estão vazios, exceto por alguns membros da linha dura e alguns bêbados que entraram e adormeceram. Quando Eusébio baixou o punho, o fervor havia se extinguido. Duas pessoas abriram a porta atrás dele e caminharam em direção à saída com os casacos nas costas. Tranco e quando terminar, camarada Eusébio, ok? Boa noite, Vladimir Ilyich Ulyanov disse enquanto seguia Davidovich Bronstein para fora da porta. Eusébio suspirou ao saber que seus camaradas marxistas estavam certos. Já estavam ultrapassados como ideologia. O novo czar é muito bom em cumprir sua promessa. Boa noite, camaradas. Isso é tudo por esta noite. Os radicais se levantaram de seus assentos e acordaram qualquer um que estivesse dormindo. O grupo de pessoas fluiu para fora até que só restasse Eusébio sozinho. Ele foi e fechou a porta de entrada principal antes de pegar seu casaco e desligar todas as luzes e trancar o lugar durante a noite. Seu cachecol vermelho tremulou quando um vento frio de verão soprou quando um trovão pôde ser ouvido. Vai chover esta noite. Império Austríaco, um quartel militar. Os soldados dormiam profundamente. Um raro momento após o resfriamento da repressão terrorista anos atrás. Um homem dorme pacificamente sonhando com suas pinturas e esboços que fez nas horas vagas ganhando vida e brincando com o mascote da unidade, o cão pastor alemão. Ele também começa a sonhar com bolinhos pulando e os desenhos animados da TV da cantina começam a aparecer para roubar sua colher. Houve muitos outros sonhos depois para um chute chamado Adolf. O céu noturno acima do telhado brilhava com estrelas. Reencarnate capítulo 122. Uma cálida luz dourada fluiu e caiu sobre o rosto adormecido de Alexander. Ele semicerrou os olhos com estímulo enquanto movia o braço em direção ao rosto, tentando escapar do que quer que o estivesse queimando, antes de finalmente abrir os olhos, observando a vista da sala. Oh, estrelas da manhã malditas! O mesmo de sempre. Que horas são? Alexander resmungou enquanto se mexia na cama esfregando os olhos, olhando para ver um relógio digital em cima de sua cômoda e viu que eram 6h30 da manhã. Ele levantou a parte superior do corpo do colchão e bocejou, esticando os braços e as pernas antes de olhar para sua esposa dormindo profundamente ao lado dele. Ele sorriu com a visão e se afastou dela, levantando-se da cama com cuidado para não acordá-la, e foi em direção ao banheiro. Assim que Alexander entrou no banheiro, ele ligou o chuveiro enquanto entrava na banheira e sentou-se sob a chuva quente, suspirando contente com a sensação. Ele ficou lá por um momento, deixando o calor tomar conta dele, antes de pegar uma barra de sabão da prateleira na parede e começar a se ensaboar vigorosamente, na esperança de se livrar de qualquer cheiro remanescente da noite anterior. Quando se sentiu limpo o suficiente, ele o devolveu ao seu suporte e pegou um frasco de shampoo especialmente formulado na prateleira ao lado. Não é exatamente uma invenção. Este shampoo para cabelos ajuda a hidratar a pele e os cabelos para mantê-los mácios, flexíveis e mácios. Para a alegria de sua filha e esposa com sua barba macia. O shampoo é popular entre homens e até mulheres. A espuma começou a escorrer lentamente pelas costas enquanto ele lavava o cabelo e a barba, neutralizando todos os vestígios de excesso de sabão, sal, sujeira, suor e um odor que secou durante a noite e, uma vez que seu cabelo estava todo lavado, Alex saiu do chuveiro, enrolando uma toalha na cintura enquanto ia se vestir. Shampoos e sabonetes formulados especiais, um dos muitos produtos futuristas que ele introduziu no mercado. Já existem grandes produtores de sabonetes na Rutena com grande participação no mercado fazendo o sabonete comum,
Ele apenas aprimorou seu produto adicionando produtos químicos detergentes, à base de sulfato tensoativos aniônicos, alcanolamidas para intensificadores de espuma e metilcelulose para espessantes. Recentemente, as subsidiárias da Imperial Dynamics Systems começaram a comercializar detergentes específicos para lavar louça e roupas, pois o sabão comum é muito fraco para lavá-los. Vestindo seu traje habitual, Alexander dirigiu-se ao seu escritório, onde começará seu dia chato de papelada. Enquanto caminhava em direção à sua mesa, ele parou no meio do caminho para abrir a televisão. Uma vez ligada, ele apertou um botão na televisão, passando pelos canais, 3 novos a partir de agora, até que um apresentador de notícias apareceu na tela. O que é incrível aqui, em vez de ver uma tela em preto e branco, ela era colorida. É isso mesmo. Ele melhorou a tecnologia da televisão tornando-a colorida. Em vez de um canhão de elétrons, ele agora tem 3, disparando feixes em um novo material que tornou possível a TV colorida chamada máscara de sombra. Porém, só quem tem muito dinheiro sobrando pode comprar o último modelo de televisão. A classe média baixa só pode se acomodar na televisão em preto e branco, esperando que seu valor desvalorize. Depois de pedir que servissem refrescos matinais, Alexander prontamente sentou-se à escrivaninha e começou a examinar os documentos sobre a mesa. Ele tem que terminar essa papelada até às 8h30 da manhã ou então vai se atrasar para a cerimônia de comissionamento do navio que acontecerá mais tarde às 10 horas. Mais tarde, a equipe do palácio trouxe a bandeja com café da manhã, rosquinhas, bageus e alguns frios com queijo duro. Alexander agradeceu a equipe e continua seu trabalho. 1 hora depois, Alexander terminou a maior parte de seu trabalho e metade da bandeja do café da manhã, colocando a mão na testa enquanto soltava um suspiro profundo. Ele tomou uma xícara de café resfriado que serviu antes, o líquido preto girando nela. Que pé no saco! Ele sussurrou para si mesmo, esfregando as têmporas com o polegar e o indicador. Depois de se acalmar por alguns momentos, ele esvaziou o copo, levantou-se e foi até a porta. Após sua saída, Roland cumprimentou. Sua Majestade, o carro está pronto, ele informou enquanto caminhava com Alexander no corredor. Bom, é melhor sairmos daqui antes que Anne acorde, disse Alexander com um tom de voz apreensivo. Eu entendo sua dor, Majestade. Mas não se preocupe. A princesa Anne ainda está dormindo. Sim, é uma coisa boa. Posso imaginar agora que expressão ela faria se eu dissesse a ela que estou saindo para trabalhar. Alexander suspirou. Roland poderia simplesmente rir. Os 2 homens continuaram sua caminhada até o Bukavaka até chegarem lá. Roland abriu a porta traseira para Alexander, que entrou no grande veículo e se sentou. Ele colocou o paletó no colo. Seu motor V8 rugiu quando eles saíram e aceleraram com um veículo de escolta adicional seguindo-os, as grandes 6 rodas agarrando a estrada enquanto se movia, levando Alexander ao aeroporto de St. Porto de Petersburgo. Enquanto estava em trânsito, Alexander tirou um bilhete do bolso interno do casaco e o desdobrou antes de ler. Escrito nele estava o fluxo de eventos de como a cerimônia de comissionamento do navio iria acontecer. A cerimônia será realizada no hangar onde o chefe de operações navais, Almirante Kuznetsov, fará um discurso de cerca de 1 hora e após seu discurso, é por lá que ele entrará. Toda a cerimônia é transmitida ao vivo por todo o Império Ruteno para mostrar ao povo que a Rutênia não é mais uma nação atrasada, mas uma superpotência que pode dominar o alto mar com seus navios de guerra superiores. Falando em navios de guerra, não apenas as cópias do porta-aviões da classe Miwai serão comissionadas neste dia, mas também as cópias dos navios de guerra da classe Montana, cruzadores da classe Des Moines, contra-torpedeiros Charles F. Adams e submarinos da classe Collins. Devido ao seu tamanho, eles serão comemorados 1 a 1, e são muitas horas, sem contar os navios que foram finalizados em diferentes docas na Crimeia. Neste ano, um total de 4 porta-aviões da classe Miwai foram construídos, 4 encouraçados da classe Montana, 10 cruzadores da classe Des Moines,
30 contratorpedeiros da classe Charles F. Adams e 6 submarinos da classe Collins, com muito mais planejado para ser construído. A razão pela qual eles conseguiram produzir muitos navios é graças ao investimento de Alexandre nas infraestruturas navais e ao resgate de empresas de construção naval que quase faliram devido à crise econômica durante o reinado de seu pai. Portanto, 30 empresas de construção naval participaram da construção. É bom que a família Romanov tenha toneladas de ouro em suas reservas. Sem ela, administrar este país seria muito mais desafiador. Alexander se abaixou para pegar uma pasta sob a cadeira, contendo informações confidenciais que planejava mostrar a Andrei mais tarde na cerimônia. Senhor, chegamos, Roland informou quando o carro parou perto do Marinione, cujos 2 rotores já estavam girando, indicando que foi preparado de antemão. Alexander saiu do veículo com uma maleta na mão, seguido de perto por Roland enquanto caminhavam até o helicóptero. O vento produzido pelas pás do helicóptero soprava contra seus rostos, fazendo com que Alexander estremecesse ligeiramente e seu casaco também esvoaçasse ligeiramente. Ao entrar no helicóptero, ele imediatamente decolou e iniciou seu voo em direção à base naval de São Petersburgo. Reencarnated capítulo 123. O helicóptero SH-3 sobrevoou o espaço aéreo da base naval de São Petersburgo, dando a Alexander uma visão panorâmica da vasta extensão de água abaixo e dos grandes navios militares ancorados em seu meio. Ele podia até ver os navios de guerra da classe Montana e os doppelgangers do porta-aviões da classe Moa ancorados como uma fera adormecida. Ele não esperava que chegaria o dia em que os navios que ele meticulosamente projetou seriam concretizados. Este é realmente um grande dia para ele. O helicóptero desceu lentamente pelo convés da cópia do porta-aviões da classe Moa até pousar em uma pista de pouso perto da ilha. Roland abriu a porta e saiu para se posicionar ao lado do helicóptero. Alexander desceu os degraus, com um sorriso se formando em seu rosto, e começou a olhar ao redor do amplo convés do navio. Seu cabelo esvoaçava com o vento produzido pelos rotores principais do helicóptero. Ela não é uma beleza, Alexander disse com um sorriso, observando todas as feições diante dele. Ele se sentia como se estivesse no topo do mundo. Mesmo que ele tenha estado no convés de um porta-aviões em sua vida passada, ele não pode deixar de se sentir animado ao ver esta embarcação, dando-lhe uma sensação nostálgica como se tivesse voltado para casa. Alexander então notou alguém caminhando em sua direção e imediatamente reconheceu essa pessoa. O homem usava um pardo uniforme militar branco da Marinha Rutena. Ele caminhou com autoridade enquanto se aproximava. Assim que ele se aproximou dele, o homem falou: Sua Majestade. O homem fez uma saudação e Alexander retornou o mesmo. Almirante Kuznetsov, respondeu Alexander. Os preparativos para o comissionamento do navio estão completos. Posso ter a honra de acompanhá-lo até o hangar? O almirante Kuznetsov perguntou com grande reverência e respeito. Alexander deu um firme aceno de aprovação. Permissão garantida. Alexander, juntamente com seus guardas imperiais, foi escoltado pelo almirante Kuznetsov em direção ao hangar onde a cerimônia de comissionamento do navio ocorrerá. O hangar Bay é o grande convés sob a cabine de comando onde são armazenados as aeronaves e os outros equipamentos que estão a bordo de um navio. Em vez de ver essas aeronaves e equipamentos, Alexander se deparou com uma multidão de pessoas que se estendia até o fundo do hangar enquanto segurava bandeiras do Império Ruteno, brasão de armas e a bandeira da Marinha Rutena. Parecia que eles eram as famílias da tripulação que serviriam a este navio após o comissionamento. Continuando a caminhada, chegaram à plataforma onde havia 2 assentos vagos. Um assento foi reservado para Alexandre e outro para o almirante Kuznetsov. Por favor, sente-se, Majestade, disse Kuznetsov enquanto gesticulava para que Alexandre se sentasse ao lado dele. Alexander obedeceu, sentando-se ao lado dele. Ao fazer isso, Roland falou: Vossa Majestade, vou assumir a minha posição, disse Roland. Bom, vejo você em breve, respondeu Alexander, sorrindo. Com isso dito, Roland deixou a plataforma,
deixando Alexander sozinho com o almirante Kuznetsov e alguns outros oficiais superiores da marinha. Alexander olhou ao redor do hangar e a multidão à sua frente estava começando a notar. É Sua Majestade? Olha, é o imperador. Realmente? Onde? Onde? Ele realmente está aqui. Viva Vossa Majestade! Aplausos irromperam na multidão quando Alexander sorriu e acenou para eles. As câmeras de televisão que transmitiam esta cerimônia mudaram para onde ele estava sentado. Alexander acenou para eles se acalmarem com um aceno de mão e eles se acalmaram. 10 minutos depois, a cerimônia de comissionamento do navio começou. O diretor executivo da Marinha Rutena caminhou em direção ao pódio de maneira profissional. Senhoras e senhores, damos as boas-vindas a vocês a bordo do navio de transporte de Sua Majestade Imperial Rutena, Petropavlovsk. Peço a todos que, por favor, se levantem enquanto tocamos o hino nacional do Império Ruteno. Todos se levantaram com as mãos no peito. Segundos depois, o trompete e a bateria soaram por todo o hangar quando o hino nacional ruteno começou a tocar. Uma onda de patriotismo tomou conta da multidão quando ela começou a cantar o hino. Eles começaram a cantar alto com palavras cheias de compaixão, admiração e espírito patriótico. O coração de Alexander se aqueceu ao ouvir essas canções cantadas tão alto e apaixonadamente por sua causa. No momento em que o hino terminou, o silêncio tomou conta do hangar. Mais alguns segundos se passaram e o diretor executivo voltou ao pódio. Ele limpou a garganta mais uma vez para chamar a atenção deles. Vamos agora prosseguir com a cerimônia de comissionamento do navio Petropavlovsk. Ouviremos nosso comandante em chefe, Sua Majestade Alexander Romanov. Uma salva de palmas se espalhou por todo o hangar quando Alexander se levantou de seu assento e caminhou para a plataforma onde o diretor executivo da Marinha Rutena estava. Alexander fez uma pequena reverência para todos reunidos no hangar, recebendo alguns assobios e aplausos. Alexander deu um passo mais perto do pódio e do microfone e começou. Muito obrigado a todos pelo apoio esmagador. Estou emocionado por estar aqui neste magnífico navio, neste momento histórico, com os incríveis homens e mulheres da Marinha Imperial Rutena. Eu estava na Marinha há 4 meses e sabia que tinha que estar aqui hoje. Eu disse que voltaria para parabenizá-lo, a tripulação e a todos os envolvidos no comissionamento do mais novo, maior e mais avançado porta-aviões da história deste mundo. Esta é uma grande conquista para o Império Ruteno. Quero agradecer aos muitos servidores públicos que se juntaram a nós aqui hoje. Alexander começou a ler 20 nomes que compareceram a esta cerimônia. Na parte inferior, uma lista era o nome da pessoa que seria o capitão deste porta-aviões. Capitão Andropov. Sei que você será um exemplo de integridade no comando, então estou ansioso por seu serviço. Também devemos prestar homenagem aos milhares de cidadãos, militares e civis que ajudaram a projetá-la e construí-la. Seu amor por seu país foi transportado para todos os rebites e anteparos deste navio. Você martelou, cinzelou e esculpiu este poderoso salão. Você estava lá quando o primeiro aço foi cortado, quando as turbinas ganharam vida e quando aquelas belas hélices de bronze começaram a girar. E agora você está aqui para testemunhar o momento em que sua incrível obra de arte se torna o orgulho da Marinha Imperial Rutena e um símbolo do poder e prestígio rutenos. O aço ruteno e as mãos rutenas construíram uma mensagem de 60.000 toneladas para o mundo. O poder ruteniano é incomparável, e estamos ficando maiores, melhores e mais fortes a cada dia do meu reinado. Isso eu posso te dizer. Alexander fez uma pausa. A multidão aplaudiu ruidosamente, claramente apreciando o que Alexandre acabara de dizer. Para encerrar meu discurso, gostaria de agradecer a todos os trabalhadores de todos os construtores navais e a todos os artesãos e engenheiros que ajudaram a construir esta incrível fortaleza no mar. Hoje nós te saudamos. Agora, por meio desta coloco o navio de Sua Majestade Imperial Ruteniana, Petropavlovsk, em comissão. Que Deus abençoe e guie este navio de guerra e todos os que nele navegarem. Uma garrafa de espumante francês é dada a Alexandre. Geralmente, é feito no arco. Aqueles quebram nas vigas dentro do navio. Com um golpe,
A garrafa quebra e o líquido efervescente espirra. Palmas ressoaram no hangar quando o capitão do porta-aviões assumiu o pódio. Obrigado, Sua Majestade. Diretor executivo, içar as cores e a flâmula de comissionamento. Sim, sim, capitão, saudou o chefe do executivo, reconhecendo o comando. Senhoras e senhores, chamo a atenção para o mastro do navio, enquanto içamos as bandeiras e a flâmula de comissionamento. Intendente, levante as cores e a flâmula de comissionamento. A bandeira do Império Ruteno foi hasteada no mastro do navio. Capitão, as cores e a flâmula de comissionamento já foram hasteadas. Obrigado. Agora, como capitão do navio, darei a primeira ordem. Oficiais e tripulantes do Petropavlovsk, tripulem nosso navio e o tragam à vida. Ai ai, capitão. As tripulações e oficiais entoaram juntos ao reconhecerem o comando. Eles começaram a se mover em direção ao convés de voo com a música da marcha da Marinha Ruteniana Imperial tocando ao fundo. Levaram 5 minutos para se posicionarem ao longo da borda do navio, controlando a murada. Neste dia, um navio de guerra do futuro fez sua grande estreia. Reencarnate capítulo 124. Foi um bom discurso, Majestade, disse o almirante Kuznetsov, apertando a mão de Alexandre. Estou honrado que você goste. É só que é triste não poder comparecer a todas as cerimônias de comissionamento de navios, Alexandre disse com uma pitada de tristeza em sua voz. O almirante Kuznetsov fez um aceno de cabeça solidário e sorriu gentilmente para ele. Eu entendo Vossa Majestade, cuidar de cada um deles levaria horas. Não se preocupe, a Marinha Imperial Rutena garante que a cerimônia ocorrerá sem problemas. Ambos soltaram as mãos e conversaram por mais alguns minutos antes de Alexandre sair. Alexandre olhou ao redor do hangar no momento, observando os vários rostos das várias equipes que estavam presentes para a cerimônia de hoje. Quando ele estava prestes a se virar, ele viu um par de olhos olhando para ele. Ele ergueu uma sobrancelha, tentando identificar a quem pertenciam. Ele sentiu como se conhecesse esse rosto de algum lugar, mas não conseguia identificá-lo exatamente. No entanto, assim que chegou perto o suficiente, reconheceu a quem pertencia, e todos os pensamentos de não reconhecer a outra pessoa desapareceram. Andrei Serebekov. Alexandre riu enquanto dava um tapinha no ombro do homem. Não te vi na plataforma. Bem, senhor, Andrei riu rigidamente. Não tenho autorização para dividir um assento entre os altos oficiais militares da Marinha Rutena. Isso é estúpido, Alexandre zombou. Você era o chefe do departamento de design e uma das pessoas-chave que tornaram este navio possível. E, no entanto, aqui estou eu. André riu secamente. Tenho que me contentar com o prêmio de consolação de encontrar o czar cara a cara. Alexandre suspirou e balançou a cabeça, passando a mão pelo cabelo. Ele então se virou e começou a caminhar em direção à porta do hangar. Você sabe o que? Por que não subimos para a cabine de comando? Tenho algo a discutir com você. Posso perguntar o que é? Andrei perguntou, arrastando-se ao lado dele enquanto caminhava. Eu vou te contar assim que estivermos em local seguro. Não quero ouvidos indesejados ouvindo o que estou prestes a dizer. Parece sério, Vossa Majestade, afirmou Andrei, com uma pitada de preocupação em suas palavras. Ele parou por um momento e soltou um longo suspiro. Muito bem, suponho que minha curiosidade está levando a melhor sobre mim, então irei com você, mas antes disso, posso informar minha filha sobre isso. Sua filha? As sobrancelhas de Alexandre franziram e um olhar de surpresa surgiu em seu rosto. Ele olhou inexpressivamente por um momento antes de retornar ao seu estado normal novamente. Eu não me importo, pai. Terminei de olhar em volta. Uma voz suave os interrompeu por trás deles, e Alexandre rapidamente se virou e viu uma mulher de cabelo azul marinho se aproximando deles. O olhar dela cintilou para o dele e se alargou ao perceber. Ela imediatamente desviou o rosto, as bochechas ficando um pouco vermelhas quando ela olhou de volta para o chão. Memórias do passado esvoaçavam em sua mente. Foi essa a garota na frente dele que ele conheceu há quase 7 anos. A baronesa Elena Serebekova, embora anos se passaram,
Ela ainda parecia a mesma, o cabelo azul marinho caindo em cascata pela cintura, os olhos azuis gentis e as bochechas rosadas que faziam todos ao seu redor desmaiarem. Mesmo agora, sua aparência nunca mudou. Exceto por seus três tamanhos: superior, médio e inferior. Maior, igual e um pouco maior. Ela parou a poucos metros deles e abaixou a cabeça ligeiramente, mantendo sua atenção no chão. Sua Majestade, eu não esperava que você falasse com meu pai. Ela falou suavemente, mas com firmeza. Andrei, sua filha está aqui. Você deve informá-la agora mesmo. Alexander ignorou seu comentário completamente. Em vez disso, ele desviou o olhar para o pai. Eu não me importo que ela venha conosco, Alexander interrompeu, gesticulando para os dois. Se ela quiser, é claro. Sua Majestade, isso seria, ok? Achei que estávamos discutindo algo sério. Sim, é sério, mas não a ponto de prejudicar a segurança nacional do Império Ruteno. Além disso, não é como se sua filha fosse uma espiã, certo? O olhar de Alexander voltou para Elaina. Você não é um espião, certo? O que? Do que você está falando? Elaina gaguejou nervosamente. Ver. Se você é um espião, já teria sido sinalizado pela CIA. Siga-me até a cabine de comando. Mostre o caminho, Roland. Sim, senhor. Roland respondeu e caminhou à frente deles, levando-os para a cabine de comando. Este é o seu helicóptero? Vossa Majestade, Andrei perguntou, seus olhos vagando por um opulento design interior. Elaina olhou ao redor da cabana também, sentindo-se bastante deslocada. Por favor, sentem-se. Alexander acenou para eles em direção a dois assentos próximos à janela. Queres alguma coisa para beber? Chá ou talvez café ou água? Alexander perguntou, inclinando-se para a frente enquanto olhava ao redor da sala. Não, obrigado, Majestade. Estamos bem, negou Andrei timidamente. Entendo. Bem, por que não começamos? Roland, pegue minha pasta, Alexander ordenou. Roland entregou-lhe a maleta que carregava após o discurso de Alexander. Alexander abriu a maleta e pegou uma planta escaneada de dentro dela. Ele o entregou a Andrei, que o examinou atentamente. A primeira coisa que notou é que a limpeza dos esquemas, dos desenhos e das linhas é tão perfeita e detalhada que é quase impossível desenhar à mão. Então ele reconheceu o desenho. É um esquema de um submarino e um porta-aviões, comentou Andrei. É? Alexandre sugeriu. O que mais você percebe? Andrei olhou atentamente para os esquemas. Elaina deu uma olhada rápida e percebeu algo. O tamanho dos navios é maior do que o que estamos construindo, comentou Elaina, pegando Alexander e Andrei de surpresa. Desculpe, pai, posso pegá-lo emprestado por um momento, pai? Elaina perguntou. Andrei olhou para Alexander, perguntando se estava tudo bem. Alexander acenou com a cabeça, indicando que estava tudo bem. Então ela também tem interesse na construção naval? Parece um bom potencial. André entregou a planta para a filha e deixou que ela a examinasse. A tonelagem deste porta-aviões é 30.000 toneladas mais pesada que o Petropavlovsk Class Carrier. Também é o mesmo com o submarino aqui. Olhando de perto, especialmente no sistema de propulsão, o design não é típico de motores de turbina a vapor ou diesel elétrico. Em vez disso, é algo novo. É a primeira vez que vejo esse tipo de design. Vou dar-lhe crédito não por notar a aparência física porque as especificações estão escritas lá, mas no sistema de propulsão exclusivo, vou dar-lhe um A+. Sim, o IDS está planejando desenvolver um novo tipo de nave que funciona com um novo tipo de propulsão que faria a nave funcionar indefinidamente. Um submarino que não terá que ressurgir para respirar. Já ouviu falar em energia nuclear? Os dois franziram a testa com a pergunta repentina. Não, Majestade, isso é triste. Parece que o conceito de energia nuclear não foi descoberto neste mundo. Ou já era, ele só tinha que procurar com cuidado, especificamente no Deulane-Pire. Mas você conhece os átomos, certo? A menor partícula de matéria. Os dois assentiram. Os átomos têm um núcleo onde estão localizados os prótons e os nêutrons.
Vossa Majestade. Estamos cientes dos prótons, mas não dos nêutrons. Existe algo chamado nêutron no núcleo. Alexander estalou a língua interiormente. Apenas fazia sentido para ele que, nesta era, o nêutron ainda não foi descoberto. Isso é embaraçoso. Meu erro, eu quis dizer elétrons. De alguma forma, nêutrons rolaram dos meus pés. Desculpe, eu quis dizer minha língua. Alexander resolve isso fingindo ter um problema de trava-língua hoje. Encobrindo a nova partícula não descoberta com humor. Embora esse humor esteja errado porque os elétrons não estão localizados dentro do núcleo. Isso acontece às vezes, Vossa Majestade. Mas eu ainda não entendo a energia nova clara que você falou. Andrei coça a cabeça, intrigado com as palavras do czar. Entendo, se for esse o caso, não poderemos prosseguir, mas você gostou do design? Alexandre perguntou. Os dois assentiram sem jeito. Ok, agora você pode sair. Andrei e sua filha se prepararam para partir, mas Alexandre os impediu. Senhorita Elaina, posso falar com você por um momento? Não vai demorar. O que você quer dela, Sua Majestade? Não se preocupe, só vai levar um minuto, disse Alexander. Você pode sair agora. Você também, Roland. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.